Aleluia. Estou aqui mais uma vez. Espero mesmo que o Senhor fale ao seu coração, como fala ao meu. Que nós possamos construir algo aqui que o Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações. E nessa noite eu não quero pregar, né? Não quero fazer uma ministração. Eu quero nessa noite só te lembrar de algo. Me lembrar de algo. Que Deus é imutável. A única coisa que eu quero trazer para o nosso entendimento nessa noite é que nós cremos e servimos a um Deus imutável. Um Deus que não muda. A palavra imutável, ela fala sobre isso, ela fala que algo ou alguém que não muda. Que não tem, a Bíblia diz, não tem sombra de variação. Não muda. É algo eterno, é constante. Esse é o Deus que nós cremos, esse é o Deus que nós servimos. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. De algo imutável, que é somente Deus, que não muda, Ele não muda. E a gente precisa aprender algumas coisas sobre isso. Né? O que o fato de Deus ser imutável nos afeta? Porque o fato de Deus ser imutável nos atinge diretamente. E a Bíblia diz que nós somos criados por Deus, a sua imagem, a sua semelhança. Logo, Ele espera de nós que nós sejamos imutáveis também. Firmes e constantes. Antes de continuar, vamos ler um texto. Queria ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que fala um pouco sobre isso. Primeiro Coríntios 15, 58. Diz assim a palavra de Deus: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Como eu disse, Deus é um Deus imutável. Ele não muda. Não há variação nele. Ele é o mesmo desde um princípio. E vai ser eternamente Deus. A Bíblia diz que Jesus é o que era, o que é e o que há de vir. Ele é o mesmo, não muda. E a Bíblia também diz que nós devemos ser firmes e constantes. Nós aprendemos com isso que se Deus não muda, o que mudou? Se a palavra de Deus diz que Deus é o mesmo, se Deus não muda, se a sua palavra ele é fiel e ele não muda, o que mudou? E evidentemente que o que mudou fomos nós. O que mudou foi a nossa postura, o nosso comportamento, os nossos planos, os nossos sonhos. Nisso nós temos muitas variações. Hoje em dia você sonha com uma coisa, amanhã você sonha com outra, hoje você pensa uma coisa. Hoje em dia você quer fazer engenharia, outro dia você quer fazer advocacia, outro dia você quer fazer medicina. E nós vivemos um mundo de variações, de sonhos, de planos que mudam constantemente. Só que Deus não muda. E Deus é fiel à sua palavra. A palavra diz que, em Malaquias, ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não são consumidos. Em Tiago 1,17 ele diz: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em qual não há mudança, nem sombra de variação. Hebreus 3,8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então estamos certos que Deus não muda e Ele não vai mudar. Então nós devemos
pensar um pouco e dizer: meu Deus, se o Senhor é o mesmo, se Deus é o mesmo, porque as coisas não são como nós lemos na Bíblia? Porque as coisas não são lá como antigamente, naqueles tempos? Por que as coisas não acontecem assim mais, Jesus? E a resposta é muito simples: nós é que mudamos. Quem mudou fomos nós. E Deus, nessa noite, Ele nos lembra que Ele é imutável. Ele nos lembra nessa noite que as promessas dEle, Ele vai cumprir. Ele nos lembra essa noite que aquilo que Ele disse, Ele é fiel para cumprir. E Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus que disse: olha, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque Ele é imutável, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que diz que, olha, se me buscarem, me acharão, quando buscarem de todo o coração. Ele é o mesmo. Ele nos lembra nessa noite que, por ser imutável, por ser um Deus que não muda, Ele disse: olha, se pedir, acharão. E nós precisamos nos lembrar dessas coisas. Nos lembrar do que foi dito, daquilo, das palavras que Ele nos disse. Porque na sua imutabilidade, não sei se é essa a palavra, Ele permanece fiel àquilo que Ele nos disse. E nós precisamos nos apegar a isso. Nós precisamos crer nas palavras que Ele nos disse. Nas palavras que Deus, o imutável, confirmou a nós. Então precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque ela irá nos apresentar o Deus imutável. Porque Ele é um Deus que ainda nos ouve e nos atende. E por ser imutável, nós devemos buscar a Deus, não pelas coisas que Ele pode nos dar, mas sim por quem Ele é. Pela sua essência, pelo fato dele ser Deus sobre todas as coisas. Pelo fato dele ser o único, que não há outro além dele. E nós precisamos nos lembrar disso. Nós precisamos nos lembrar das palavras de Deus. E Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, e buscai e achareis. Batei a porta e ela se abrirá. Todo o que pede recebe, e o que busca encontra. Quem bate, abrir a porta será. Essas são as palavras de Deus, que é imutável. Um Deus que não muda. Um Deus que permanece para sempre. E as palavras de Deus precisam fazer de nós pessoas firmes e constantes. Como lemos ali, Paulo, ele fala em Efésios: olha, vestir de toda a armadura de Deus. E depois de tudo isso, permaneceis firmes. Continueis firmes. Porque essa é a essência de Deus. E Deus sendo um Deus imutável, nós precisamos sim nos apegar na palavra dEle. O Deus imutável que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse é o Deus que nós pregamos, é o Deus que nós acreditamos. E Ele não mudou, Ele ainda é o único caminho, a única verdade sobre nós. E esse é o Deus que nós acreditamos. É o mesmo Deus imutável que diz que há de ser que depois eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e mostrarei prodígios nos céus e na terra,
Esse é o Deus imutável. O que nós fazemos então? O que eu faço? O que eu preciso fazer? Porque Deus é o mesmo. Se Deus não mudou, eu preciso fazer algo. Eu preciso sim buscar entender o que Deus tem para mim. O que as palavras de Deus trazem ao meu coração, trazem à minha vida e revela para mim. Que eu preciso transformar em mim e ser parecido com Deus. Ser semelhante a Ele. E buscar incessantemente por Ele. Clamar até que Ele venha. Buscar até que Ele venha, até que Ele se manifeste em mim. Acreditar que sim, Ele é fiel para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Porque Ele ainda é o mesmo. Ele não mudou. Ele continua sendo Deus. O Criador de todas as coisas, quem nos formou, que nos gerou, e por meio dele todas as coisas existem. Este é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós acreditamos. E não há outro além dele. Não há nada que se compare a ele. Nos resta acreditar em Deus. Nos resta confiar no seu caminho. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, se só o Senhor Deus tem as palavras de vida eterna? Para onde? Você já parou para pensar para onde eu irei se só o Senhor tem as palavras, se Ele é o único caminho? Para onde? O que seria de nós se não fosse o Senhor? O que seria de nós se não fosse a presença dEle? O que seria de nós se não fosse os teus caminhos? Quão insondáveis são os teus caminhos? Queria ler mais um texto com vocês, está em Hebreus capítulo 6, versículo 17. Hebreus 6, 17. Diz assim a palavra de Deus: pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa. Palavra de Deus. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. A Bíblia está falando aqui um pouco antes que Deus não tinha mais ninguém para que ele pudesse jurar e falar: então eu juro por mim mesmo. O Deus imutável. Ele fala assim: olha, digo por mim mesmo, juro por mim mesmo. Próximo. Para que por duas coisas imutáveis, Deus imutável, um Deus que não mente. Então por duas coisas ele diz:
nas quais é impossível que Deus minta. Tenhamos a firme consolação nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. A Bíblia está falando aqui que Deus, pela sua imutabilidade, que Deus, aquele que não mente, Ele jura por si mesmo: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês são herdeiros da promessa. E por meio dessas duas coisas, nós podemos sim ter esperança em Deus. Nós podemos acreditar nele e lançar sim nele a nossa ansiedade. Porque ele, sendo imutável, sendo um Deus que não mente, ele vem dizer aqui no texto, vamos ler: porque por meio das duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação nós, o que pomos nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos âncora da alma, segue firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nessa noite eu quero te lembrar da imutabilidade de Deus, que Ele não mudou, Ele é o mesmo, e por Ele ser o mesmo, nós podemos sim ter a esperança nele. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro, Ele é sim o nosso porto. O Deus imutável disse: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Essa é a palavra de um Deus imutável. Essa é a palavra de um Deus que não muda. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Sim, essa é a palavra de um Deus imutável. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Essa é a palavra de um Deus imutável. Essas são as verdades de um Deus que não muda. Buscar-me-eis e me achareis quando buscarem de todo o coração. Esse é sim um Deus imutável, Ele não mudou. Essas palavras são reais, essas palavras são verdadeiras, elas são vivas, porque elas veio de um Deus imutável, um Deus que não muda. Para onde iremos nós, se só Ele tem as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, se Ele é o único caminho, a verdade e a vida? E sabemos que diante dele todo joelho há de se dobrar, toda a língua há de confessar que não há outro além dele. Ele é a nossa esperança. A nossa esperança. Ele é o nosso refúgio, nosso socorro. Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Tudo. Todas as promessas que Ele nos entregou, Ele é fiel para cumprir, porque Ele é imutável. Ele não muda. Talvez por algum momento da sua vida você se esqueceu disso. Por algum momento da sua caminhada, por algum momento da nossa caminhada, a gente se esqueceu. E talvez a gente pensou por um minuto: ah, não, Deus mudou os planos. Não. Ah, não, Deus mudou o propósito. Não.
Ah, não, Deus mudou, Deus mudou, Deus mudou. Não. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não mudou nada. Não há nenhuma sombra de variação em Deus. Ele é imutável. Ele não mudou. Quem mudou fomos nós. Deus é o mesmo. Ele ainda é o nosso alvo, ele ainda é o nosso destino. O GPS, ele muda a rota, mas ele não muda o alvo. Quando você está dirigindo, o GPS, ele te altera lá o caminho, você erra. Porque quando você sai, ele já está com o caminho traçado. O seu destino, o seu caminho, a sua hora, o tempo que você vai levar, não muda. O alvo é o mesmo, o destino é o mesmo. Deus é o mesmo. Talvez por alguma variação da vida sua, minha, a gente alterou o caminho. E isso alterou o tempo. Alterou o trajeto. Mas o destino é o mesmo. O ponto final é o mesmo. Deus é o mesmo e Ele é imutável. E eu quero te lembrar isso nessa noite, que Deus não mudou. Deus não mudou sobre aquilo que Ele falou sobre você. Deus não mudou sobre aquela palavra que Ele te disse. Não, Deus não mudou sobre a promessa que Ele te falou. Deus não mudou pelo sonho que Ele te deu. Deus não mudou o plano que Ele te deu. Não, Ele não mudou, Ele é o mesmo, Ele é imutável. Não há variação, não há dúvida para Deus. Não há um segundo plano, não existe um plano B para Deus. Deus é o plano perfeito. O plano de Deus é perfeito, os sonhos dele é perfeito e são maiores que os nossos. Os planos de Deus são perfeitos e são maiores que o nosso. Talvez você ainda não entendeu. Talvez você ainda não conseguiu enxergar isso, mas Deus não mudou. E se Ele falou, o plano e o sonho dele é maior que o nosso. Os caminhos do Senhor são melhores que os nossos. Então talvez você saiu de um plano, você saiu de um ponto A e está com um destino traçado. Você sabe aonde você quer chegar. Mas no meio do caminho você acabou entrando numa rota diferente. Você achou que o tempo estava longe demais. Ia demorar demais. Não, Jesus, essa viagem vai demorar 1 ano. Eu quero que aconteça amanhã. Eu quero que aconteça em 1 mês. Eu sei um caminho alternativo. Eu conheço um atalho. Mas eu quero te lembrar nessa noite que Deus não muda. Deus é imutável. Imutável. Não há variação, não há dúvidas. Sobre Deus não há dúvidas. Sobre os planos de Deus não há dúvidas. Não há algo incerto, não é algo que está em aberto. Não é uma meta em aberto, não. É concreto. E por ser imutável, por ser um Deus que não muda, por ser o Deus que sabe todas as coisas, onisciente, onipresente, tem tudo na palma das suas mãos, nós podemos sim lançar nele a nossa esperança. Nós podemos esperar no Senhor. Nós podemos acreditar no Senhor. Sim. Nós podemos sim lançar nele as nossas dúvidas, as nossas preocupações, as nossas ansiedades. E lançar no único que sabe todas as coisas. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração.
Essas são as palavras de um Deus imutável. E é isso que Ele espera de nós. Sejam firmes e constantes. Firmes e constantes. Firmes e constantes. A grande questão é que nós mudamos. Esse é o ponto. Nós mudamos. Ele não mudou. Deus não mudou e não vai mudar. Ele é o mesmo hoje e será eternamente. E será para sempre exaltado. Será para sempre adorado. Independente de você, Deus é exaltado. Ele é adorado 24 horas, o tempo todo. Anjos, querubins, serafins, o tempo todo exaltando ao Senhor, exaltando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Mas e nós? Onde nós entramos nisso? Onde nós ficamos no meio disso? Né? Para onde iremos nós? O que nos resta é confiar em Deus. O que nos resta é acreditar no Senhor. Acreditar nas suas verdades. Acreditar na sua palavra, naquilo que Ele nos disse. E Deus nos disse muitas coisas. Além daquilo que Ele disse para você mesmo. E que não vai mudar. Ele disse muitas coisas sobre nós. E nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos ouvir o que Deus fala de nós. Nós precisamos ouvir o que os céus estão falando. Porque o que os céus diz, o que Deus diz sobre nós, é também imutável. O que os céus estão falando, o que Deus está dizendo sobre a sua vida, não vai mudar. O que Deus falou sobre você, o que Deus falou sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre os teus planos, sobre os teus sonhos, sobre a tua família, não vai mudar. Porque Ele é imutável. E Ele é a nossa esperança. Nós podemos sim esperar no Senhor. E acreditar nele. Pois não há outro além de ti, Jesus. O Deus imutável disse, há muito tempo atrás, e derramarei sobre vós o meu espírito. E derramarei sobre vós o meu espírito. O Deus imutável, Deus que não muda, Ele disse, e derramarei sobre vós o meu espírito. Em Atos, está escrito, Atos 2, porque Deus é imutável, Ele não muda, Ele é fiel. E diz assim a palavra, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. O Deus imutável disse, derramarei sobre vós o meu espírito. Tempo depois, acontece em Atos, e de repente veio no céu um vento impetuoso, e encheu o local.
E essa expressãozinha aqui muda tudo. De repente. E de repente. E de repente. Sabe o que eu penso? Sabe o que eu acredito? Quando eu leio isso? Que a igreja não estava reunida ali falando assim, é hoje, é agora. Nós vamos fazer, é para isso. É para isso que a gente está aqui agora, não é hoje. Já está marcado. Já está marcada aqui a hora, já está marcado esse momento. O que foi dito há não sei quantos anos atrás vai ser agora, não é agora. A gente sabe. Não. De repente. E de repente. E de repente a sua vida muda. E de repente a sua vida muda. E de repente aquele projeto acontece. E de repente aquela mudança acontece. E de repente aquela resposta chega. E de repente aquela transformação acontece. E de repente aquela cura chega. E de repente aquela restauração chega sobre a sua casa. E de repente a sua vida é transformada. E de repente aquilo que parecia impossível acontece na sua vida. E de repente o Deus imutável cumpre na sua vida aquilo que Ele te prometeu. Porque Ele é o mesmo e Ele não vai mudar. Ele não vai mudar, as suas palavras irão se cumprir. E de repente a sua história pode mudar sim. De repente a sua história pode ser transformada, a sua vida pode ser transformada, a resposta que você espera, o milagre que você espera, a cura que você espera, pode chegar sim, de repente. E de repente você irá ouvir do céu um som diferente, um som da resposta de Deus. Você irá ouvir do céu um som diferente. Um som da voz de Deus falando ao seu coração, do Espírito de Deus ministrando na sua vida, de transformando a sua casa. De repente, o Deus imutável, o Deus que não muda, aonde nós temos sim a nossa esperança, de repente Ele irá aparecer no céu, irá buscar a sua igreja. De repente, os trombetas irão soar. De repente os anjos irão aparecer sobre você. De repente, o Deus imutável irá aparecer sobre a sua vida de uma forma que você não espera, no jeito que você não espera, no momento que você não espera. De repente. Antes disso, estavam todos reunidos no mesmo lugar, em um só propósito. Antes do de repente de Deus, existia um propósito, existia constância, existia oração, existia busca, existia entrega, existia constância, né? As pessoas eram constantes, você lê o texto, as pessoas mudaram a sua vida em prol de um homem que veio e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E a Bíblia diz que esse homem morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e em nome deste homem, milagres começaram a acontecer, vidas começaram a ser transformadas, pessoas começaram a se arrepender e a mudar os seus caminhos, e essas pessoas estavam reunidos em um propósito. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Eu não sei qual de repente você está esperando, né? De repente é hoje, né? De repente é agora.
Mas o que eu quero te lembrar nessa noite, que o Deus imutável está esperando de nós a nossa constância. Está esperando de nós que nós permanecemos firmes nele, confiantes no Senhor, porque não sabemos nem o dia nem a hora, né? Às vezes a gente acha, se não foi hoje, não vai ser mais. Se não aconteceu hoje, não vai acontecer mais. Não, tinha que ter sido hoje, Jesus. Oh Deus, tinha que ter sido agora. Aquilo que o Senhor me disse há um tempo atrás, aquilo que o Senhor me falou, nossa, a oportunidade era essa. Aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor falou, não aconteceu, nossa. Deus é imutável. Eu quero te lembrar isso nessa noite, Ele é imutável. Ele não muda. Ele não muda. E essas coisas não podem te mudar. Isso não pode te mudar. Não ter sido como você esperava, não ter sido no tempo que você esperava, não pode te mudar. Porque Ele não muda. Não ter sido do jeito que você esperava, no momento que você esperava. O cenário não te favorece. As circunstâncias não te favorecem. Aí você pensa, meu Deus. E agora? E agora, Jesus? Mas o que Deus espera de nós é a nossa constância. Que sejamos firmes nele, né? Lembra lá da areia, da rocha? Não construir a casa na areia, construir a casa na rocha. Onde é firme, o alicerce é firme. Só que as coisas às vezes não mudam. As coisas não acontecem do jeito que você espera, irmão, não. Mas Deus não mudou. Ele não muda. E nós também precisamos ser firmes, constantes. Como diz a palavra de Deus, porque ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas na malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Porque Ele é o mesmo e Ele não muda. Ele é imutável. Ele é imutável. E eu queria te lembrar disso nessa noite. Talvez, só talvez, por algum momento você se esqueceu. Talvez, só talvez, por algum momento, você perdeu a esperança que o de repente de Deus ainda vai acontecer na sua vida. Talvez, só talvez, você esqueceu que o Deus imutável, aquele que começou a boa obra em sua vida, é fiel para cumprir. Talvez, só talvez, você se esqueceu que um dia, de repente, vai ser de repente, irmão, um dia Ele irá voltar.
um dia, de repente, de repente, Jesus disse, vai ser como um ladrão, assim, ó, sem esperar. Ninguém vai estar esperando assim. De repente, Ele irá vir buscar a sua igreja. Ele irá buscar o teu povo, porque Ele é imutável. E essa é uma promessa de Deus. Essa é a palavra de Deus. Ele não mudou. Ele é o mesmo. E pode ser que por algum instante, irmão, por um milésimo de segundo, você se esqueceu disso. Por uma fração de segundos, você se esqueceu. E eu quero te lembrar nessa noite. Fica de pé, vamos orar. Vamos pedir ao Deus que é imutável, para colocar em nossos corações a esperança nele. Lançar nele toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo. Lançar nele todas as nossas dúvidas, todas as nossas incertezas. Tudo que tenta nos afastar de Deus, nos distanciar dele, desacreditar que Ele irá sim cumprir as suas promessas, que Ele irá cumprir as suas palavras sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. E acreditar que Ele é infinitamente mais. Ele irá fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E de repente, a sua vida vai ser transformada. E de repente a sua vida vai ser mudada. E de repente aquela cura vai chegar sobre a sua casa. De repente aquela transformação vai chegar sobre a sua vida, sobre a sua família. Porque não há outro além dele. Ele é o único digno de toda honra, de todo louvor e de toda nossa adoração. E Ele é fiel para cumprir, sim. Ele é o mesmo e Ele não mudou e Ele não vai mudar. Essa é uma verdade de Deus, Ele não vai mudar. Isso que eu estou te dizendo hoje, amanhã ainda é a mesma coisa. Ele não vai mudar. E depois de amanhã a mesma coisa, Ele ainda vai ser o mesmo. É eternamente Deus para sempre. Ele é a nossa esperança, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e não há outro além dele. Por meio dele todas as coisas existem. Ele é aquele que era, o que é e o que há de vir. Ele é o verbo vivo de Deus. É nele que nós confiamos e lançamos sim toda a nossa esperança. E acreditamos que Ele irá cumprir sobre nós tudo o que Ele prometeu. E essas são as palavras dele: vinde, busquem, clamem. Não há outro além dele. Não há outro além dele. Aquele que era, que é e que há de vir. Entrega para Ele o seu coração nessa noite. Lembra das palavras que Ele te entregou. Lembra aí das promessas que Ele te fez.
Busca aí na sua memória. Busca aí. Começa a lembrar dos projetos que Ele te entregou. Começa a entregar dos planos que Deus te deu. Começa a lembrar agora dos sonhos que Ele te deu. Começa a lembrar das pessoas que Ele colocou no seu caminho. Começa a lembrar aí das pessoas, das vidas que Ele colocou no seu caminho como um propósito para você. Começa a lembrar agora, porque eu tenho algo para te dizer. Ele não mudou. Ele é o mesmo. E Ele vai cumprir tudo, 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 tudo. Ele irá cumprir tudo. Todas as promessas, todas as palavras, elas não irão voltar em vão. Elas não foram ditas em vão, não. Ele é fiel para cumprir. E Ele irá cumprir sobre a sua vida. Porque Ele é um Deus imutável. Ele não vai mudar. Ele é o mesmo. Hoje e sempre.